Bem, continuando o nosso vídeo anterior, aqui eu gostaria de falar sobre como nós percebemos a diversidade de espécies na paisagem. Eu posso me perguntar, então, qual é a diversidade de formas vegetais na Serra do Mar do litoral de São Paulo? Ou nesse trecho de Serra do Mar, que vai desde o alto da serra até o litoral próximo à praia. Bem, se eu mensurar isso pela riqueza de espécies, é simplesmente o número de formas vegetais que eu tenho desde o alto da serra até as minhas áreas de manguezal. Eu posso mensurar isso também por um índice de diversidade, se eu tiver alguma forma de quantificar a abundância relativa dessas formas vegetais. Então essa seria uma expressão da diversidade dessa grande paisagem. Por outro lado, se eu olho mais de perto, essa grande paisagem ela não é homogênea. Então eu posso ter trechos de vegetação da parte alta da Serra do Mar, certamente é muito diferente da vegetação próximo ao litoral, próximo ao manguezal ou em áreas de restinga. Dentro desses trechos eu ainda posso ter áreas heterogêneas de vegetação preservada ou de plantio dos mais diversos. Então eu tenho nessa paisagem ainda manchas de hábitats que são heterogêneas, cada uma delas um pouco diferente, seja por qual motivo for. Então eu percebo que essa diversidade ela tem alguns outros componentes que eu só percebo uma vez que eu olho mais de perto na minha paisagem. Bem, quem estabeleceu esse conceito de que a diversidade ela pode ser entendida em diferentes escalas numa paisagem foi um pesquisador na década de 60, chamado Robert Whittaker. Nesse artigo, onde ele avaliou a composição vegetal de montanhas no oeste americano, na costa oeste americana. Ele estabeleceu então que a diversidade ela podia ser entendida em 3 escalas. E estabeleceu o que ele chamou, por exemplo, de diversidade alfa. Essa diversidade alfa ele entendeu como sendo a diversidade local. Então, se eu encontro uma mancha de hábitat e nessa diversidade ali, essa diversidade eu chamo de diversidade alfa. Por outro lado, o meio ambiente ele é composto por várias manchas de hábitat e a diversidade de espécies ela pode ser diferente em cada uma dessas manchas. Então, se eu combino várias manchas de hábitat, certamente eu vou ter uma diversidade maior ao combinar essas manchas do que eu teria em cada uma dessas manchas isoladamente. Essa diversidade combinada, ele chamou de diversidade gama. Então é a diversidade no nível regional, em um conjunto de hábitats, combinando um conjunto de hábitats locais. Então eu tenho a diversidade local em uma única mancha de hábitat e a diversidade regional eu só enxergo uma vez que eu combino várias manchas de hábitat. Essa diferença entre uma coisa e outra, ele concebeu como sendo diversidade beta, ou seja, é uma medida da diferenciação que existe entre as unidades de hábitat e a diversidade na paisagem. Então, a diversidade alfa é a diversidade local, a diversidade gama é a diversidade regional e a diversidade beta é a diversidade que mede a diferenciação entre os níveis local e regional. Bem, ele estudou isso especificamente falando sobre comunidades vegetais de montanha, e aí ele percebeu, por exemplo, que essas manchas de hábitat variavam em função de gradientes ambientais. E, nesse exemplo, gradientes de declividade e elevação. Então você tinha florestas de um determinado tipo, ou comunidade de um determinado tipo, em locais com baixa declividade e elevação baixa à média. Por outro lado, se você continua em elevações baixas, mas vai em locais com alta a média declividade, você tem outros tipos de vegetação. E se você vai em locais altos, independente da diversidade, você tem o domínio de um diferente tipo vegetacional. Então, aqui ele tem
diferentes manchas de hábitats caracterizadas por diferentes comunidades. E essa variação se dava em função de dois gradientes ambientais, de elevação e declividade. Então você pode ter locais baixos, mas com alta declividade, locais baixos com baixa declividade e locais altos com alta ou baixa declividade, e isso interferiria na diversidade ou na composição de espécies. Nessa tabela aqui a gente percebe, por exemplo, que na medida que eu aumento a minha elevação nesse sentido, as espécies que existem em um determinado ambiente vão se modificando. A combinação de espécies se modifica. Até que lá embaixo, a maior parte das espécies, ou melhor, na parte mais elevada, a maior parte das espécies que ocorrem naquelas comunidades não ocorrem nas partes baixas e vice-versa. Então, a gente tem, na medida que a gente caminha de locais mais baixos para locais mais altos, uma substituição de espécies compondo a minha comunidade. Central essa ideia, então, é que a diversidade de espécies ela varia em função de diferentes manchas de hábitat. E nós podemos reconhecer quais são, muitas vezes, quais são alguns elementos importantes que determinam essa diversidade. Então, imagine uma bacia hidrográfica. Essa bacia hidrográfica, se eu observo mais de perto, ela é composta por vários diferentes corpos d'água. Esses corpos d'água podem ser corpos d'água de alta velocidade, turbulência, mais largos, mais estreitos, ou corpos d'água com baixa turbulência, com velocidade baixa, muito mais rasos, ou velocidades mais baixas, porém mais fundos. Cada um desses locais tem uma composição de espécies e certamente tem uma diversidade que deve ser diferente dos demais locais. É a essa diversidade local, e que deve ser diferente em cada uma dessas manchas, se denomina então de diversidade alfa. Por outro lado, se eu combino todas essas manchas que ocorrem em diferentes corpos d'água aqui, e uma vez que eu combino esses corpos d'água, eu tenho a minha diversidade regional, que eu chamo de diversidade gama. Porém, a diferença entre dois corpos d'água, ou a diferença da diversidade alfa entre dois corpos d'água, determina o que eu chamo de diversidade beta. Então, novamente, eu tenho a diversidade gama como sendo a diversidade regional, a diversidade alfa como sendo a diversidade em cada uma das minhas manchas de hábitat, e a diversidade beta como uma medida da diferença entre cada um dos pares de diversidade alfa no meu sistema. Bem, eu necessariamente preciso reconhecer uma mancha de hábitat? Nem sempre. Muitas vezes não é possível reconhecer uma mancha de hábitat isoladamente. Mas ainda assim, esse conceito ele precisa valer. Tá? Então imagine a amostragem de uma fauna de peixes de arrasto na Baía de Santos. Bom, não existe uma mancha de hábitat definida. A minha amostra é composta simplesmente pelo momento ou pelo tempo em que eu passei uma rede, e a minha decisão de parar de passar essa rede e capturar aquele que estivesse preso não tem a ver exatamente com eu ter chegado ao fim de uma determinada mancha de hábitat. Tá? Principalmente porque esse sistema é um sistema aberto, contínuo. Nesse caso, a diversidade a diversidade alfa, ela não está ligada a uma mancha de hábitat específica, mas ela está ligada à minha amostra. Tá? E nesse sentido, a minha ideia de diversidade alfa continua valendo. Nesse caso, então, eu tenho que a diversidade alfa é a diversidade que eu encontro em um único arrasto. Então, eu faço um único arrasto, um trecho de 200 metros, por exemplo,
e nesse trecho eu encontro 5 espécies. Essa é a minha diversidade alfa. Tá? Muito provavelmente, ainda que eu não tenha manchas de hábitats definidas, eu tenho sim, provavelmente eu deva ter algum gradiente de condições ambientais que favoreça a diferenciação ou a substituição de espécies ao longo desse gradiente. Se for assim, então eu tenho numa ponta do gradiente um conjunto de espécies e na outra ponta do gradiente eu tenho um outro conjunto de espécies. E essas espécies elas vão se modificando na medida que eu caminho ao longo desse gradiente. Se eu encontrar dessa forma, então, aquele meu conceito de diferenciação das comunidades em gradientes ambientais ainda vale, ainda que eu não consiga reconhecer uma mancha de hábitat específica. Nesse sentido, então, eu posso ter dois extremos. Eu posso ter, por exemplo, uma situação em que todas as minhas unidades amostrais contêm 5 espécies e, além disso, todas as minhas unidades amostrais contêm as mesmas 5 espécies, independente de onde eu estou. Então, aqui eu tenho as 5 espécies e na outra ponta eu continuo tendo as mesmas 5 espécies. Então, essas amostras tinham uma diversidade alfa de 5, mas como eram todas as mesmas, uma vez que eu combinei todas essas unidades, eu continuo tendo para a região somente 5 espécies. Nesse caso, então, a minha diversidade regional gama é exatamente igual à minha diversidade alfa. Não existe heterogeneidade entre as minhas unidades amostrais. Por outro lado, eu posso ter um ambiente onde eu tenha ainda 5 espécies em cada uma das minhas amostras, mas são outras 5 espécies. As 5 espécies que eu tenho aqui, eu não tenho aqui, não tenho aqui, nem nesse e nem na minha última. Se todas as minhas amostras forem completamente diferentes, ou seja, não contiverem nenhuma espécie em comum, eu tenho o meu outro extremo, em que cada amostra tem somente 5 espécies, mas como são todas diferentes, quando eu combino 5 amostras, eu tenho 25 espécies no total. Nesse caso, a minha diversidade gama ela é muito maior que a minha diversidade alfa, porque o meu grau de heterogeneidade é máximo. E a esse grau de heterogeneidade, então, eu determino como sendo diversidade beta. Nesse caso, eu tenho uma diversidade beta muito alta. Enquanto, no exemplo anterior, eu tenho uma diversidade beta muito baixinha. Porque todas as espécies, todas as comunidades eram exatamente iguais, ou seja, não havia heterogeneidade na minha composição de espécies entre as amostras. Tudo bem? Então falamos aqui de diversidade alfa, como sendo a diversidade em um único local, a diversidade gama como sendo a diversidade combinando as minhas diversidades locais e a diversidade beta como sendo aquilo que mede a diferença entre as minha comunidade regional e as minhas comunidades locais.